A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma EBD online, dando continuidade ao nosso estudo na Declaração Doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Hoje iremos ver mais dois capítulos. Um que fala sobre o dia do Senhor e o outro que fala do ministério da palavra. Vamos começar de maneira breve, falando alguns pontos principais sobre o dia do Senhor, fazendo também uma comparação com o pensamento das Escrituras, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, sobre o dia do Senhor. Pois bem, quando nós pensamos no dia do Senhor, uma das coisas que nós pensamos é o dia de descanso semanal no Antigo Testamento. Quando olhamos o Antigo Testamento, percebemos que o povo de Israel trabalhava 6 dias e descansava um. E daí nós, segundo a Declaração Batista Brasileira, nós teríamos um descanso em 7, ou seja, cada 7 dias. Isso seria um princípio a partir do Antigo Testamento. O que eles estariam ensinando, tirando este princípio, mesmo que o dia que era guardado no Antigo Testamento não seja mais preservado no Novo, mas haveria este princípio. E falando em relação ao Novo Testamento, nós percebemos, baseado em Romanos 14, 5 e 6, que o Novo Testamento ele não especifica nenhum dia de guarda. Na verdade, como Paulo vai escrever, ele vai dizer o seguinte, escrevendo aos romanos, talvez um conflito ali entre judeus e samaritanos. Há quem considere um dia mais sagrado do que outro. Há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia como especial para o Senhor, assim o faz. Você percebe aqui que na cidade de Roma, na igreja localizada na cidade de Roma, havia dois tipos de pessoas. Alguns que achavam que tinha um dia especial, deveria ser separado um dia para o Senhor, um dia consagrado, e outros que achavam, não, todo dia é igual, então não precisamos reservar nenhum dia. O primeiro conselho de Paulo é que cada pessoa esteja plenamente convicto. O que nós percebemos a partir desse texto, que à luz do Novo Testamento, há uma liberdade de você reservar um dia ou não. Cada um esteja convicto. Mas nessa outra parte aqui, nessa parte final do versículo, parece que Paulo ele não repete a primeira frase, a quem considera igual todos os dias, mas ele dá ênfase àqueles que separam um dia especial sem especificar qual é esse dia especial. Então, o que nós percebemos a partir desse texto? O Antigo Testamento, ele tinha um dia semanal de descanso. O Novo Testamento não especifica esse dia especial, semanal, que deveria ser colocado para descanso. Deixa isto a critério de cada cristão, dá uma liberdade, mesmo que enfatize aqueles que fazem isso. Então parece que ele, de uma maneira indireta, ele dá mais apoio àqueles que reservam um dia especial para o Senhor, do que aqueles que não tiram nenhum dia. Então, mesmo não especificando. Diante disso, o que nós percebemos? Por exemplo, em Atos 10, 7, o apóstolo Paulo, ao chegar em uma cidade de origem gentia, ou seja, não judaica, o que nós percebemos é que a igreja está ali reunida para partir o pão e para pregar a palavra. E isso eles fazem não porque Paulo ia viajar no dia seguinte. Quando Paulo o fato de Paulo viajar no dia seguinte prolonga a reunião. Porém, o objetivo deles ali foi partir o pão. Talvez uma referência à ceia do Senhor, porque é dessa maneira que os evangelhos retratam a ceia do Senhor. Então, era uma reunião religiosa. Não há um mandamento aqui para isso, mas percebemos de que
a igreja estava reunida ali por um ato religioso, reservando um dia. E o que é curioso é que quando se fala da igreja reunida, principalmente uma igreja gentílica, ou Lucas se refere que a igreja estava reunida todos os dias em relação à igreja que estava localizada em Jerusalém, ou quando vai especificar um dia, ele vai especificar o primeiro dia da semana. Parece que, mesmo de maneira voluntária, sem nenhum mandamento, usando a liberdade cristã, a igreja passa a reservar esse dia para comemorar ou para relembrar a morte de Cristo, que Cristo ressuscitara, melhor falando, ressuscitara nesse dia, do primeiro dia da semana. Então a igreja, usando de sua liberdade de não ter um dia específico, não sendo nenhum dia, ela voluntariamente passa a usar essa liberdade para reservar um dia para o Senhor. E aparentemente, ou segundo a maioria dos estudiosos, todos os estudiosos de tradição cristã, de uma tradição ortodoxa, não heterodoxa, ou seja, de uma tradição da igreja, tirando algum grupo que é considerado como seita ou como grupos heréticos, tirando esses grupos, a tradição cristã é considerar de que o domingo é o dia do Senhor. Apocalipse 1:10 seria uma referência a esse dia. Isso nós podemos perceber nos primeiros escritos cristãos, de Clemente, de Barnabé, e entre outros que começam a falar desse dia. E a própria língua grega, a palavra a expressão grega utilizada para o dia do Senhor, até hoje ainda é utilizado para esse primeiro dia. Então, o que nós aprendemos sobre o dia do Senhor? Usando o princípio do Antigo Testamento, o Antigo Testamento tinha um dia específico de descanso semanal, mas à luz do Novo Testamento não há nenhum dia específico, há uma liberdade quanto ao dia, mas usando dessa liberdade, a igreja começa a reservar de maneira gradativa um culto ao Senhor, um dia especial de culto, um dia especial para se dedicar ao culto ao Senhor. Como aqui o texto diz aqui na parte final, aquele que considera um dia como especial para o Senhor, assim faz. Então, Paulo, aparentemente aqui, ele dá mais razão àqueles que fazem isso do que àqueles que consideram todos os dias iguais. Então, é importante, né, reservar esse tempo para o Senhor. É importante nós termos esse tempo. É por isso que a declaração doutrinária da CBB, ela vai nos recomendar uma coisa muito importante. Ela vai dizer que qualquer atividade que desvie a nossa atenção das atividades espirituais, qualquer coisa que façamos que desvie da atenção das atividades espirituais deveriam ser evitadas. Claro, com exceção de quê? Daquelas que são imprescindíveis à vida da comunidade. Por exemplo, o hospital. Ele é imprescindível, né, para preservar a comunidade. Então, aqueles que trabalham na saúde seria uma exceção. E bombeiros, policiais, pessoas que estão ligadas diretamente à preservação da vida. Então, seriam exceções. Tirando essas exceções, os demais deveriam evitar qualquer coisa que distraísse das atividades espirituais. Esse dia deveria ser dedicado às atividades espirituais. Então, o dia do Senhor, o domingo, a igreja não deveria estar reservando para outra atividade a não ser espiritual, se dedicar à atividade espiritual, porque, segundo a declaração doutrinária, isso também vai fortalecer a nossa lembrança do descanso espiritual em toda a eternidade. Entendeu? Aqui, veja que é algo voluntário, e como nós precisamos estar diante do Senhor, seria muito importante nós fazermos tudo para passar um dia na presença do Senhor. E seguindo a tradição da igreja que começa no Novo Testamento, de voluntariamente reservar o primeiro dia da semana para louvar o Senhor, para agradecer ao Senhor, cultuar o Senhor,
Então, reservar esse tempo para o Senhor, sem estar preocupado com outra coisa a não ser o espiritual. Além do dia do Senhor, o próximo capítulo desta declaração, após de falar do dia do Senhor, é falar do ministério da palavra. A primeira coisa que nós precisamos entender é que todo crente, desde o novo convertido ao crente mais antigo da igreja, todos eles devem promover o reino de Deus, devem servir ao reino de Deus. Veja que Atos 1:8 nos fala de que o Espírito Santo iria descer para capacitar, dar poder a todos os crentes a ser uma testemunha. Então, todo crente, ele tem pelo menos um dom ou talento. Eu entendo que talento, ele também é um dom, porque tudo que nós temos vem de Deus. Então, todos os nossos dons e talentos devem ser usados para promover o reino de Deus. E todo crente tem pelo menos um dom, e aí eu vou usar a palavra dom também para se referir a talentos. Porque o talento está mais ligado, segundo alguns estudiosos, ao nascimento. E dons ao nascimento físico, e dons ao nascimento espiritual. Só que talentos, quando você se converte, eles passam a ser usados por Deus também para promover. Então, é dom de Deus também. Então, todo crente deve usar os seus dons para isso. Todavia, segundo aqui, há um ministério especial. Certas pessoas, certos indivíduos, certos homens, eles são separados por Deus para o ministério pastoral. Veja o que diz Atos 20, 17 e 28. Aqui iremos ler apenas o versículo 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com o seu próprio sangue. A palavra bispo, ela traz a ideia de presidir, de estar presidindo. E veja que esse que preside a igreja são aqueles que pastoreiam a igreja. Nós temos 3 palavras no Novo Testamento que elas são usadas praticamente como funções distintas, não funções distintas, mas elas são usadas para caracterizar a mesma função, que é o bispo, que é a ideia de presidir, o presbítero, que é a ideia de ancião, de uma necessidade de experiência de maneira especial, e pastor, que é a ideia de cuidado. Então, esses três nomes caracterizam a mesma pessoa, que seria o pastor. E veja que o texto diz que eles foram designados pelo Espírito Santo, eles foram nomeados pelo Espírito Santo, então foram vocacionados pelo Espírito Santo. Diante disso, a declaração doutrinária vai falar de que a igreja deve identificar esses vocacionados ao ministério da palavra, ao ministério pastoral. E após, no nosso caso, a Igreja Batista, após a ida ao seminário, consagrá-los ao ministério da palavra. Aqui alguns textos, como 1 Timóteo, de 1 a 7, que fala dessas qualificações que deve ajudar a igreja a identificar qual é este homem que está vocacionado por Deus para o ministério da palavra. Além disso, uma vez que a igreja identificou, a igreja consagrou e ela separou um homem para o ministério da palavra, para ser o pastor, o presbítero, o bispo, essa igreja deve cuidar e sustentar de maneira adequada e digna esses pastores. Veja o que diz aqui, 1 Timóteo 5, 17 e 18. Os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Pois a Escritura diz, não amordacem o boi enquanto está debulhando o cereal, e o trabalhador merece o seu salário. E nós temos aqui algumas palavras que estão em destaques. Lideram. Então, uma das funções do pastor é liderar, presidir a igreja. O pastor tem esta função, tanto juridicamente como espiritualmente. Deus reservou o pastor ou os pastores para liderarem a igreja. É ele que tem essa responsabilidade. Essa responsabilidade, ela é até dividida com outros irmãos, mas ele é a responsabilidade especial
dele. É ele que é chamado por Deus para liderar. E a igreja precisa entender isto, né? Se o pastor tem uma visão bíblica, a igreja deve seguir esta visão bíblica. Claro que não deve segui-lo caso a sua visão esteja contrariando as escrituras, né? E veja que ele tem duas funções principais: pregar a palavra de Deus e ensinar. Então, a principal função do pastor, além de presidir, é ensinar a palavra de Deus. E este homem, então, daí precisa se dedicar. Não tem como se dedicar à pregação, ao ensino, se não tiver tempo. Daí, o ideal de Deus é que o pastor seja tempo integral. E daí ele precisa ser sustentado pela igreja, como o texto aqui vai fazer aqui a analogia do boi, que ele deve comer enquanto está trabalhando, e usando aqui as palavras de Jesus, o trabalhador merece ou é digno do seu salário. Então a igreja deve proporcionar não uma fortuna, mas um salário onde o pastor possa se dedicar ao ensino, à pregação da palavra, a estudar, tenha condições de promover o estudo dele para que possa ensinar a igreja. Isso nós estamos falando do lado humano, porque o Espírito Santo, ele capacita. Mas ele capacita quem? Quem o Espírito Santo capacita? Paulo vai dizer a carta aos Romanos da necessidade de se esmerar, ou seja, o Espírito Santo nos capacita, mas também dá a vontade de o pastor estudar. Então, é necessário que o pastor estude, e a partir desse estudo, o Espírito Santo vai guiando o pastor. Então, esse é o que nós temos aqui, o ministério da palavra e o dia do Senhor. O dia do Senhor não é um dia que voluntariamente aqueles que foram alcançados por Deus querem reservar esse dia para comemorar a ressurreição de Cristo. Não há uma obrigatoriedade, mas há uma voluntariedade. Aqueles que sentem sede de Deus querem reservar um tempo para estar na presença de Deus, seja na IBD, seja no culto à noite, seja evangelizando, mas um dia que é dedicado ao Senhor, porque entende de que precisamos nos desligar de todas as atividades para estar voltados para atividades espirituais. E o Ministério da Palavra, todos nós somos chamados para trabalhar no Reino de Deus, mas Deus chama alguns homens especiais para liderar a igreja, para ensinar a igreja, para o Ministério da Palavra. Então, nós precisamos cuidar desses homens e eles precisam cuidar da igreja por meio do ensino, por meio da pregação. Então, meus amados, esperamos de que esse estudo tenha servido para o crescimento espiritual e intelectual da igreja e uma vida de relacionamento com Deus. Que Deus te abençoe e que o Senhor te guarde.